tema de hoje, o plano de Deus para a salvação do homem. E a Bíblia, quando ela relata falando sobre o homem, quer dizer sobre toda a humanidade, né? O homem representando a humanidade. Vamos falar então, começando a leitura no livro de Gênesis. Hoje a palavra ela vai falar bastante no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. A leitura no capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que é um chamado e também uma promessa para Abraão. E como Abraão é o pai da fé, a bênção de Abraão passou para nós também. Glória a Deus. Quero agradecer essa oportunidade, ao reverendo Gilmar, toda a igreja, irmã, dirigente do culto, a tarde da bênção, né? Realmente é a tarde da bênção mesmo. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então do tema principal, que é o chamado para a salvação, né? Uma promessa de Deus. Capítulo 12 do livro de Gênesis, lendo o versículo 1 e o versículo 2 apenas. Se os irmãos quiserem colocar em pé, fica à vontade, tá bom? Se quiser ficar sentado, também ficam. Deus chama Abraão, ainda, né? Abraão, depois Abraão, ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E vem a promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Já oramos, já foi orado. Então, os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Queridos, o livro de Gênesis é o livro do começo, do princípio de toda a criação. E então Deus colocou o homem ali no jardim do Éden. E Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele podia escolher, tomar decisões. E esse livre-arbítrio, ele prossegue a todos nós, toda a raça humana. Todos nós temos o direito de escolher, tomar decisões. E Deus colocou uma regra, uma ordem para Adão. Ele, como o homem, ele tinha esse compromisso, essa responsabilidade de não somente obedecer, mas também para passar isso para os seus futuros descendentes. Infelizmente, o primeiro homem no jardim, ele usufruía da presença de Deus. A glória de Deus se manifestava para o homem. E o mais importante é que Deus dialogava, Deus falava, Deus conversava com Abraão. Porém, quando o pecado infiltrou, quando o pecado penetrou no mundo, pela desobediência do homem, então o homem, Adão, o casal, perdeu aquela presença de Deus e tornou-se então vivendo debaixo de uma desobediência. E Deus, na sua santidade, não podia permitir que Adão e Eva permanecessem no jardim para não contaminar aquele lugar.
que significa lugar de delícias, né? Onde Deus se manifestava presentemente com o homem, e eles usufruíam desta bênção. Porém, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, então a raça humana começou a crescer, a aumentar. E logo no início, o inimigo já agiu de uma maneira terrível contra a obra de Deus, porque nós fomos feitos obra de Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, né? Não somos iguais, mas somos semelhantes, né? E até ali foi provado a graça de Deus, né? De maneira que, então, a tristeza e a tragédia aconteceu logo com Caim e Abel. Porém, logo adiante, Adão e Eva teve a felicidade que nasceu seu filho, Sete, que passou então a ser o primogênito da primeira família. E nós vemos que quando o homem, após a queda do homem, e ele foi expulso do jardim do Éden, Deus não falou mais, Deus ficou em silêncio, né? E passou 9 gerações. Depois de Adão, vem a geração de Sete, são 9 gerações, certo? Que Deus volta a falar com o homem. Eu até podia passar rapidamente as gerações depois de Sete, né? Está aqui, eu marquei aqui. Depois de Sete foi pai de Cainã, Cainã de Malalel, depois vem Jared, depois vem Enoque, depois vem Metusalém, e depois vem Lameque, e agora Deus volta, corta o silêncio e vem falar com Noé. E Deus fala com Noé e dá uma ordem para Noé. Noé era lavrador, mas agora ele passa a ser um engenheiro, construtor, para construir a arca, né? A arca tem um significado, ela foi construída para a salvação daquele povo, daquela época, antediluviano. Porque a ordem era essa: quem entrasse na arca seria salvo. Aquele que não entrasse na arca seria destruído pelo dilúvio, né? E Noé teve um tempo enorme para transmitir a mensagem da salvação antediluviana, né? Diz a Bíblia que ele pregou e anunciou durante 100 anos, né? Até que veio o dilúvio. Interessante que somente uma família entrou na arca. Só a família dos que acreditaram, aqueles que creram no plano de Deus, entraram na arca e foram salvos do dilúvio, né? Mas o resto da humanidade foi destruída, morreram afogados pelas águas do dilúvio. Então são 9 gerações que Deus volta a falar novamente com o homem, falando com Noé. Porém, o tempo foi se passando e novamente a humanidade entrou numa situação difícil. O pecado foi corrompendo a raça humana. E Deus, em silêncio novamente, volta agora a falar também com a geração de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E agora Deus vem e demora num silêncio e volta a falar novamente depois de mais 9 gerações, né? Depois de 7 nasceu Arfaxade,
Arfaxade vem o Salá, Salá vem Eber, Eber vem o Peleg, Peleg vem o Reu, depois vem Serug, Naor, Terá, e são 9 gerações. Deus em silêncio. Agora Deus vem e fala com um homem jovem ainda, por nome de Abraão. Abraão, ele tinha saído da terra de Ur, da Caldeia, no sul da Mesopotâmia, e vem morar num lugar chamado Padã Arã, que hoje pertence à Síria, mais ou menos ali naquela região. E Abraão estava acompanhando, veio com o seu pai Terá, saindo de Ur da Caldeia para Padã Arã, e ali eles estavam muito bem de vida, né? Porém o Terá, o seu pai, era muito idólatra. Ele fabricava ídolos de barro, de madeira, né? Era fabricante de ídolos. E diz a história, se eu errar na história aí, o pastor me ajuda. Diz a história que um dia o Terá, o pai de Abraão, teve que fazer uma viagem. Ele foi viajar e o Abraão ficou, e disse para o Abraão: você toma conta da fábrica aí, do depósito aí, tinha lá um quartinho, lá um lugar onde guardava todos aqueles ídolos, né? E tinha um ídolo que era muito grande e vários ídolos menores. Diz a história, não sei se o pastor conhece, diz a história que o Abraão, ele, olhando aquilo, ele ficou intrigado com aquela situação. Pegou um machado, uma ferramenta, e quebrou todos os ídolos pequenos, menores. Só deixou aquele grande, né? Quando o Terá chegou, ele foi dar bronca com o Abraão, falou: mas eu fiz tudo isso, o ídolo do Senhor não falou nada, ele não ouve, não enxerga, não fala, né? Aí quebrou com a cara do próprio pai, né? Não pôde falar nada, é verdade, o ídolo não fala nada mesmo, né? Então é uma história, é claro que não está na Bíblia, é uma história que é contada, né, para os historiadores, e então fica aí uma coisa interessante, que Abraão realmente era crente, ele acreditava em Deus, o Deus Todo-Poderoso, que essa história que vem até ele, já vem das gerações, né? Da geração de Sete, geração de Sem, né? E chega até Abraão. Então agora Deus olha e volta a falar diretamente com o homem, pessoalmente. Deus vem e fala com Abraão. E diz aqui no capítulo 12, novamente, diz assim que, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Às vezes, essa narrativa, muitos não entendem, fica pensando que para servir a Deus, tem que abandonar tudo, abandonar a família, abandonar tudo, que não é assim. Não é assim. Aqui está dizendo que era um chamado. Quando nós temos um chamado, né, para servir a Deus, nada dessas coisas do mundo pode nos impedir. Nós somos mais que vencedores em Cristo nosso Senhor, né? Nada pode tirar esse plano, né, essa bênção que Deus coloca em nossas vidas. Nós temos que superar todas essas coisas, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer tanta coisa aqui nesse mundo, porém, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. E quando nós agimos dessa forma, com essa fé viva no Senhor, nós somos vencedores, e mais do que vencedores, naquele que nos fortalece, né? Não foi fácil para Abraão, como não foi fácil para nenhum de nós, certo? Eu me lembro quando eu recebi um chamado de Deus, eu estava numa situação ao meu redor,
Foi difícil para mim. Não sei se eu posso falar, mas já não existe mais. Eu era funcionário no seminário. Eu convivia com aquela situação, né? Com aquela religiosidade deles. Eu estava ali no meio deles. E interessante que o meu trabalho era de grande responsabilidade, certo? E eu estava ali no meio deles, e sendo eu evangélico, então não foi fácil para mim, foi um tempo difícil, né? Mas Deus estava no controle de todas as coisas. E assim eu penso, não foi fácil para Abraão. Ele estava bem de vida, já casado, né? Tinha funcionário, tinha criações, tinha vaca, tinha ovelhas, tinha camelos, né? E funcionários. E agora Deus vem e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, deixa tudo, deixa a casa dos seus pais, né? Isso não quer dizer que nós temos que abandonar o pai para servir a Deus, né? Não temos que sair do meio dos nossos parentes, não, mas não podemos ser presos, tornarmos prisioneiros por causa dessa situação. Somos livres para louvar a Deus, para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, obedecendo o chamado de Deus. A obediência de Abraão, ele passou a ser chamado o pai da fé, né? E Deus fala então com Abraão: sai do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Interessante. Estava imaginando o seguinte: nós imaginamos no céu, não é verdade? Nós temos um sonho, né? Uma imaginação do céu. Nós sabemos que o nosso futuro é o céu, né? Mas ainda não chegamos lá. E só que nós sabemos o caminho. Abraão não sabia, mas ele tinha um sonho da terra de Canaã. Se você puxar lá na história de Terá com Abraão, lá em Ur da Caldeia, eles saíram com o destino para Canaã, certo? E diz a história que quando Terá chegou em Padã Arã, Arã é o nome exatamente do seu irmão que tinha morrido. Arã é um irmão de Terá que morreu, né? Lá em Ur da Caldeia. Então ele, pelo nome do lugar, ele ficou ali, achou bem ficar ali em Arã, certo? E não foi para a terra de Canaã. Mas havia um sonho, havia uma perspectiva de ir para a terra de Canaã. E Abraão também sabia disso, mas ele não sabia o caminho, certo? É como o ser humano. Hoje nós vivemos a humanidade, a raça humana. Toda a raça humana sabe que existe o céu, ouve falar do céu, mas quem conhece o caminho? Só aqueles que conhecem mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, né? E Abraão agora é chamado, mas ele não sabia o caminho. E Deus disse para ele: sai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu a Deus. Ele foi obediente a Deus. E pela sua obediência, Deus deu continuidade, deu continuação no seu projeto, no seu plano de salvação para o homem, para toda a raça humana, né? Quem crer, né, tem o direito da vida eterna, do seu nome ser escrito no livro da vida. Diz então aqui que ele deixou tudo, né, e recebeu a promessa de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Puxa, Abraão é a nossa bênção. Abraão foi uma bênção para nós? Sim, claro. Então nós vamos agora viajar para o Novo Testamento, né? Então agora Abraão sai e vai para a terra de Canaã. E ali Abraão cresce a família dele, né? Deus abençoa, nasceu Isaque. Depois de Isaque foi pai de Jacó.
na família de Isaque, os dois irmãos, Jacó e Esaú, um obedeceu a Deus, que foi o Jacó. Ele tinha desejo das coisas de Deus. Esaú não deu nenhuma importância e perdeu a primogenitura, vendendo a primogenitura por um prato de guisado, um prato de sopa de lentilha para o Jacó. Jacó passa por difíceis provações. O próprio irmão Esaú queria tirar-lhe a vida, e Deus interferiu ao ponto de os dois se tornarem, fazerem amizade, e isso não aconteceu. E agora Jacó então forma uma grande família, que veio ser as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, nasceu um que foi prometido lá no Éden. Quando Adão caiu da graça, quando Adão pecou, desobedeceu, Deus disse: da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ia nascer um sem pecado, ia nascer um gerado, assim como foi feito o primeiro homem. Esse ia nascer gerado, não pela vontade humana, mas pela a unção do Espírito Santo, para vencer o inimigo e trazer salvação para todo aquele que crê. Então agora, da tribo de Judá, surge aquele que veio trazer salvação para toda a raça humana, Jesus Cristo, nosso Senhor. O grande milagre que aconteceu foi o nascimento de Jesus, sendo Maria ainda desposada de José, e a virgem então foi gerado no ventre da virgem, pela unção do poder de Deus, do Espírito Santo, a geração de Jesus Cristo como homem. Então agora Deus volta, depois de todo esse tempo, Deus volta a falar diretamente com o homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no seu grande ministério, seus 33 anos de ministério. E quando Jesus estava preparando para o seu regresso, para o seu retorno para o Pai, ele prometeu que ia enviar o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo então agora forma novamente um outro povo, chamado igreja. Igreja em grego é eclésia, que quer dizer chamados para fora, né? É isso mesmo? É isso mesmo, pastor? É? Amém. Chamados para fora, fora do quê? Fora do mundo, mas para dentro da arca. Arca espiritual. Não é aquela arca de Noé que foi feita de madeira, que segundo a história, ela está lá no Monte Ararat, né? Está lá já bem estragada, mas diz que existe, a arca está lá, viu? E essa arca agora é a arca espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? É o povo de Deus tirado para fora do quê? Fora do mundo, e para dentro da igreja, o povo escolhido, né? Um povo que foi escolhido pelo próprio Deus, e esse povo é uma geração grande, é enorme, diz lá em Apocalipse que é incontável, né? Era tantos e tantos, né? Que estavam ali com palmas, né? Segurando na mão para o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena vencer, lutar nesse mundo com todas as intempéries que aparecem, todos os problemas, todas as lutas que aparecem. Nós somos sujeitos a essas coisas, né? Por causa do pecado que ainda está reinando na face da terra. Mas um dia esse pecado será retirado fora, quando a igreja estiver com Cristo, né? E o povo arrebatado, o povo salvo, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados para o Senhor, transformados de um corpo corruptível num corpo incorruptível, que não tem mais pecado, não tem mais morte, não tem mais sofrimento, mas é uma vida eterna na presença de Deus. Então vale a pena.
vale a pena lutar, vale a pena tentar de tudo quanto é jeito, né, para vencer as tribulações que o mundo traz para a raça humana. Vale a pena pregar o Evangelho. E eu louvo a Deus que Deus tem me dado essa oportunidade de falar de Cristo, falar do amor de Deus, da palavra de Deus, e aproveitando esse momento tão oportuno, de também agradecer a Deus o grande privilégio de ter os meus primeiros ensinamentos nessa igreja, né? Igreja mãe, né, pastor? Reverendo? A igreja mãe, né? E para mim é uma alegria muito grande, uma imensa felicidade mesmo estar aqui nessa tarde. Já alguma vez estive aqui e hoje louvo a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus e dizer que você, meu irmão, minha irmã, foi um escolhido, uma escolhida de Deus, e vamos permanecer firmes, fiéis com tudo que está acontecendo. Nós estamos vendo, saindo um pouquinho da mensagem que estava falando, a respeito da situação atual que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos que o povo de Israel é o relógio de Deus, né? E isso que está acontecendo lá é bíblico, não tem como fugir, né? Mas é um alerta para nós, para levantar os nossos olhos, olhar para cima e ver que as coisas estão prestes, próximo para acontecer, certo? As profecias se cumprindo, e isso nos alerta para afirmar mais ainda na palavra de Deus, no caminho do Senhor, para que não possamos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás, mas olhar para o alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Deus vos abençoe ricamente, que Deus abençoe a todos, as famílias, Deus abençoe o ministério do reverendo, em nome do Senhor Jesus, que esta igreja, ela continua sempre sendo uma, como é que eu posso colocar o nome aqui? Um exemplo, né? A igreja presbiteriana, né? Está aí por tudo quanto é lugar do mundo, essa igreja maravilhosa, abençoada, igreja mãe, uma das igrejas mães, né, pastor? Igreja presbiteriana, igreja batista, né? Até mesmo a luterana, né? Que foi o princípio aí com Lutero e outras igrejas tão abençoadas. E hoje está crescendo, o reino de Deus está crescendo, né? Tantas igrejas novas aparecendo e tal. Mas nós temos que olhar mais para a palavra, ficar firme na palavra de Deus, firme nas promessas de Jesus, aquele hino que fala, né? Firme nas promessas de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe, muito obrigado. Quero agradecer de coração essa oportunidade que foi concedida a mim nesta tarde. Deus abençoe. Com a palavra